negócio, né? Que não é que ele não que ele disse que o número não era dele. Ele disse que ele não recebeu essas mensagens. É porque o número depois checou-se que era. É fácil checar o número. O número era dele. E aí o que acontece, né? Para quem tá em casa entender. A Malu Gaspar, ela tem as fontes dela. E ela já disse, publicado, então eu não tô aqui. A Malu é autora da reportagem, autora de livros, de investigação, etc e tal. Ela já explicou. A minha fonte não é a CPMI. Porque no meio de toda essa zorra, recentemente, os 5 advogados, e aí também peço para você que está em casa raciocinar, porque o cara que comprou, que tem 5 bancas, essas 5 bancas não deixam um pedido de quebra de sigilo telemático e telefônico passar sem questionar na justiça, na CPI, né? Que alguém dormiu justo na CPI do INSS e falaram, vamos quebrar o sigilo do Vorcar. Aí falaram, sim. Aí o advogado não, tá? Porque chegando lá e acontecendo o que aconteceu, você cava uma série de possibilidades de questionar depois o procedimento adotado pela justiça. Então, assim, a sua piada hoje com a mensagenzinha do casal pode ser a vitória dele amanhã. Perfeito. No judiciário. Cuidado. Perfeito. Então, tudo bem. Então, a CPMI recebeu todo o conteúdo. O arquivo da CPMI, de fato, por quê? Porque eu recebi. Eu tenho. Ele não vincula o print que tá lá com o contato do ministro. Entendi. Então aquele print pode ter ido para qualquer contato. Inclusive, há um print vinculado a um presidente de partido do Centrão. Um dos que tá lá. Aí eu peguei o meu telefone, isso foi na sexta-feira, eu acho, ou quinta passada, tipo, já era meia-noite, eu já tava trabalhando desde 6 da manhã. Assim, eu tava zureta já. Quando eu vi, aí eu peguei e liguei pro presidente de partido. Falei, olha, já é meia-noite, eu só quero entender se o senhor, no dia 17 de novembro, recebeu uma mensagem que eu falo que explode, né? Uma mensagem que explode do Vorcaro. Que dia? 17. Qual horário? Tal, porque dá pra ver. Falou, não tenho. Falei, tem certeza? Posso mandar o print do celular para você. Então, o que eu quero dizer com isso? Ainda quando aparece o vínculo da mensagem, ou seja, né, este print estava vinculado a um outro contato, presidente de partido, que também faria sentido, aliás, faria mais sentido até, não conferiu na ponta. A Malu, ou seja, o material da CPMI, de fato, não permite dizer quem era o destinatário da mensagem. Você tem, a mensagem está lá, ela não está vinculada ao contato do ministro Alexandre de Moraes, aparece, por exemplo, vinculada a um contato da Viviane de Moraes, o que faria total sentido, porque ela é advogada do cara. Se ele mandou para ela, conseguiu bloquear, ela é advogada. Se tem alguém que tem que bloquear alguma coisa que tá dando errado mesmo, é a advogada. Mas ela também disse que não recebeu essa mensagem. Pelo material que chegou na CPI, tá muito difícil, dados os caminhos técnicos que estão à disposição lá, e dizer quem era o destinatário da mensagem. Por que todo mundo recupera, dando o crédito para o jornal O Globo? Porque a Malu diz que a fonte dela não é esse material, que ela tem um material como se fosse um material bruto. Entendi. Aí você pergunta, Daniela, o que você vai fazer então? Eu vou recuperar dando crédito a quem de direito, porque Daniela, se amanhã o ministro me processa e fala, prova que a mensagem é para mim, eu hoje, com todo o braço, o material que eu tenho, o meu computador que travou, quando eu fui tentar baixar um negócio, porque é muita... Porra, tem uma pasta só de figurinha, irmão, tem noção? Caralho. Tem noção da quantidade de figurinha que o cidadão que usava aquele terno, aquele sapato, etc e tal. Tem uma figurinha puxado. O computador falou, não! É duro. Entendi. É duro. Tá. Beleza. A gente vai ter que esperar a polícia.
Não vai ter jeito. E porque... E a Polícia Federal que está segurando essa onda. Porra! É ela que está levando tá puxando esse barco sozinha, né? E debaixo de muita pressão também. Muita pressão. É muito engraçado, assim, porque, por exemplo, falou-se muito sobre o vazamento das mensagens e tal. A baliza do que deve ou não ser enviado. O que a lei diz, né? A lei diz que tudo aquilo que não for útil para o processo precisa ser... Não é que, assim, é descartado, incinerado. A lei diz que você... Não é que você simplesmente guarda. Você joga fora, você inutiliza. As conversas do Vorcaro com a ex-noiva dele são úteis ao processo em quê? Em nenhum momento. Não é. Em nenhum momento. Você pode até dizer, não, mas aqui ele falou que encontrou fulano de tal. Né, que tem essas passagens, né, que é um deslumbre, assim, né, dele e dela, inclusive. Ele tem um evento que ele banca o evento, discursa no evento que ele tá falando, e ele ainda acha que ele tá bombando. Eu aqui falando ministros do Supremo, do STJ, e eu discursando, mas, meu irmão, você pagou. Tipo, se você paga, exatamente, se você paga e nem falar você pode, realmente a vida tá difícil. Mas, enfim, então, em algumas delas ainda tem essa coisa de eu estava aqui, fulano de tal, estou indo encontrar. Você pode até dizer, embora encontrar com alguém, né, de novo, em si só, dá muita espuma e não tem prova de ilegalidade. Mas as mensagens são dele e dela, que ganharam ali o mundo, o submundo, e aquilo ali não podia ter ido para o Congresso Nacional nunca. Mas se você tivesse a esperança de que os deputados e senadores que nos presenteiam com cenas tão afáveis quanto aquela de um se jogando no chão e o outro pulando em cima, que teve 2 semanas atrás, pancadaria um deputado de 68 anos. Ridículo. Se você ainda tivesse a esperança de que esses caras guardariam aquilo com afinco, ainda assim não devia estar circulando entre eles. Perfeito. Então não demorou assim. As primeiras coisas que eu recebi foi as mensagens que não tem nada a ver com nada. Existe alguma possibilidade, Dani, de uma delação premiada de Daniel Vorcaro? Hoje acho que é o caminho que está restando para ele. Porque a defesa técnica no financeiro ele até poderia tentar fazer. Digo, né, no que diz respeito aos balanços do banco, etc e tal, ele podia enrolar muito, mas com o que foi encontrado, de novo, né, e que a gente ainda não viu, porque a Polícia Federal está segurando isso com, né, porque tem mesmo, senão você caga a investigação. Mas com o que tem hoje de suspeita de corrupção no Congresso, suspeita de corrupção no Banco Central, suspeita de alguma coisa esquisita na CVM, para dizer o mínimo, não tem defesa possível aqui. Pelo que eu tenho de informação, ele faz a mesma coisa com todo mundo. Então, o que quebrou ele nessa última decisão do André Mendonça? Ele escreve pro pastor, o cunhado pastor dele, fala... O Bellini, acho que é Bellini o nome do cara. Bellini tá dizendo que não recebeu esse mês. É para pagar? Aí perguntou o pastor pro Vorcaro. Aí o Vorcaro responde, claro, paga. Que era um funcionário do Banco Central, entendeu? Que eles, mesma coisa pro Sicário. Fulano não caiu 1 milhão desse mês. Tipo assim, era muito descarado. Tava tudo muito lá. Então, assim, o caminho que está sobrando para ele, não passar o resto da vida na cadeia, é uma delação. Vai ter uma dificuldade adicional, porque também, né, a lei diz que chefe de organização criminosa não pode fechar acordo de delação, né? Que ele poderia ser encaixado nisso. Porque hoje ele é tratado pela PF como chefe de uma organização criminosa. Entendi, tá bom. Né? Porque você tem que delatar quem tá para cima, não interessa se delatar quem entra bagrinho, né? Quem tá para baixo. Ele teria de apresentar um personagem que, em tese, lucrava tanto quanto ou mais do que ele com essas operações, e que seria uma espécie de sócio oculto desse grande esquema, né? Tem gente que tem uma tese... Você acha que existe?
existe a tese de que sim. Entendi. Mas vai dar um trabalhinho para convencer a justiça, né? Entendi. E a polícia. Pra ele se... Entendi. Então, portanto, como ele tá... Como a polícia disse que ele é o líder, ele tá numa posição que nem a delação premiada é fácil pra ele. Não. Entendi. Agora, né? Ele vai... Qual é o roteiro, né? Você senta com a sua defesa, faz um cardápio, né? Tipo, eu posso... Aqui o Igor eu vou ferrar, o Tramontina com certeza... A Dani Lima que trabalha no Flow, com certeza. A Dani Lima que não trabalha no Flow, eu vou salvar. Tal. Ó, se vai salvar é porque tá envolvido, hein? Você faz um cardápio. Você vai, não, é porque, né? Você faz um cardápio e aí apresenta pra ver o que as autoridades... Entendi, pra ver se os caras querem... O que as autoridades acham. O presidente da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, o senador, conseguiu 35 assinaturas e pediu a abertura de uma CPI para investigar os 2 ministros e o Vocaro, né? Aí cai no colo do presidente do Senado, que é quem define se vai ou se não vai, né? O presidente do Senado tem segurado todos os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, bem como de outros pedidos de investigação de uma série de pessoas, né? Nesse caso também ele vai segurar, você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Gente, já tá esse rolo todo. Uma CPI para investigar 2 ministros do Supremo no meio desse caso. E ainda é um pouco isso, né? Se o pessoal que está em casa parar para pensar um pouquinho, vai ser de novo você olhando. E, cara, é difícil para mim, aquela, né? É difícil falar e não parecer. Um babaca. Porque é assim. Cara, um negócio de 35 milhões, um resort é horroroso, né? Se você trabalhou a maioria da vida como servidor público, de onde vem, né? Dinheiro. Não, mas na advocacia, o período exíguo que passou exercendo na advocacia foi muito bem. Então, assim, dá um trabalho, é horroroso, é feio. Mas, pelo amor de Deus, é R$ 1 bilhão só do fundo do Rio de Janeiro. A alegria que os senadores do Rio de Janeiro não estão sentindo e não terem de se debruçar sobre esse assunto agora? Verdade. Por que será? Sabe? Verdade. E eu tô falando de um estado, a lista, são mais de 400 municípios, né, entes. Nós vamos ter que se dividir, Dani. Eu falo do negocinho, tu fala de outro negocinho. A Daniela fica rezando pro cara não abrir mais uma CPI, não abrir mais uma frente de investigação. Pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo aguentar tem mais esse braço. só nisso aqui, né? Tá conseguindo dormir? Como você disse, o polvo? É um polvo, Eu durmo, cara. Eu tenho dormido muito pouco. Até nisso me lembra a Lava Jato. Porque eu tenho dormido muito pouco e tô com um relógio biológico, tipo, condicionado para, independentemente do que esteja acontecendo, eu abro o olho 6 da manhã. Entendi. Pra ver se... E tu enche o saco das tuas fontes todo dia? Que eu não sei como é que funciona. É tu que perturba eles. Eles não te mandam os troços do nada, né? Eu adoraria ser essa pessoa que receba os troços do nada. Não, perturbo todo mundo, perturbo muito cedo. Meu dia basicamente eu faço, assim que eu levanto, né, um giro pelos jornais, os 4 pelo menos, né, Folha, Globo, Valor e Estadão. Abro o meu dia vendo se a minha coluna está chamada na home do UOL, se está bem chamada, se estou nas mais lidas. Então, faço um giro pelos principais portais também. Dou uma olhada no que está acontecendo lá fora, porque hoje em dia também não dá mais para... Então, e a partir dali, do que eu li e tal, eu já tenho mais ou menos um mapa de onde que eu quero atirar. É o caminho para onde você vai aquele dia. Onde eu quero atirar hoje. Entendi. E a partir daí eu vou. E aí, bom, você falou que também tem que ficar vendo o que tá acontecendo lá fora, porque de fato tá acontecendo umas coisas lá fora, né? Dá, por exemplo, pra gente falar um pouquinho de Trump enchendo o nosso saco aqui, por exemplo. Né? Você tá sendo o umbigo do mundo, porque na verdade tem gente... É verdade. Vai lá no Irã e manda essa no meio da rua. Pois é, então, tá aqui também pra gente falar do Irã.
que tá sofrendo muito lá e tem bastante coisa pra gente falar, porque o Irã, inclusive, tá falando que vai, se você rompe relações com os Estados Unidos, o Estreito de Hormuz... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!